Eu servi 21 anos nas Forças Armadas. Servi 4 anos na Aeronáutica. Servi 16 anos como SEAL da Marinha. E eu trabalhei no Exército por cerca de 1 ano, então 21 anos no total. Eu sou a única pessoa na história das Forças Armadas que esteve nas operações especiais das Forças Aéreas. Eu passei pela Escola de Guardas do Exército, fui condecorado lá. E eu fui o 36º afro-americano a se formar na Marinha e treinei mais 7 anos lá. Mas o que é engraçado sobre isso é que o que me levou nessa direção foi eu não querer fazer isso. Meu pai era um homem muito abusivo. Eu nunca vou esquecer a vez que eu assisti meu pai arrastar minha mãe escada abaixo pelos cabelos. Nós não podíamos fazer educação física, porque estávamos com hematomas de tanto apanhar. E minha mãe finalmente tomou coragem para finalmente se mudar dali. E para minha sorte, ela se mudou para uma pequena cidade chamada Brasil, Indiana. Lá tem cerca de 10 mil habitantes e apenas 3 famílias negras. Então, para resumir, eles picharam: "Ei, preto, nós vamos te matar." Então, estou tentando descrever a situação para todos vocês, para que entendam que vocês não precisam de muito para ter sucesso na vida. Foi mais ou menos assim que eu comecei. Bem, eu não era muito talentoso. Eu me formei como o 2º pior aluno da minha classe. Eu não fui muito à escola porque eu era, constantemente espancado, sofria bullying constantemente, então me tornei muito inseguro. E o único talento, sim, eu chamo de talento, é um grande dom que eu tenho. Eu tenho sempre ouvido essa voz na minha cabeça. E a voz vem de Deus. Eu era uma pessoa muito insegura. Culpava todos por não chegar a lugar algum. Eu culpava as pessoas que me chamavam de preto, culpava meu pai por me bater, culpava minha mãe por não ter estado lá. Na vida, as pessoas têm suas próprias dores, feridas e dificuldades às quais estão passando. E como uma criança jovem, você não entende isso e culpa todos pelo que você está passando. Mas a única coisa que eu digo é que eu nunca culpei Deus. E eu não sei porquê de não ter culpado Deus. Então sempre dei todo o crédito a simplesmente não botar, a culpa em Deus. Sempre assumir quem eu sou. E foi quando eu comecei a me culpar, por culpar todo mundo, que eu comecei a ter sucesso na vida. Eu não tinha mentores, não tinha nada, mas eu sempre tive Deus. Aos 16 anos, eu comecei a raspar a cabeça. E eu poderia mentir para todos vocês agora mesmo, e dizer mentiras sobre quem eu era e quem eu não era. Mas aquela imagem no espelho nunca mente para você. E eu sabia que o único jeito de consertar quem eu era seria passando de alguma forma pela fornalha da vida. E o militarismo se tornou essa fornalha. Eu tinha muito medo de pular de aviões. Eu tinha muito medo de atirar com armas. Eu tinha muito medo da minha própria sombra, de certa forma, e eu queria deixar isso para trás. E eu superei isso procurando pelas coisas mais difíceis que um homem poderia vivenciar. De novo, eu nunca culpei Deus, mas Deus definitivamente me colocou à prova algumas vezes. Então, eu estava nas Forças Aéreas e estava tentando entrar nas operações especiais. E já estava quase conseguindo, Eu estava terminando o treinamento, e eles descobriram que eu tinha célula falciforme. Essa doença me desqualificou de entrar nas operações especiais aeronáuticas. Então eu lutei com a Secretaria de Defesa. Eles travaram meu treinamento e mandaram começar do zero. Eu disse, de jeito nenhum. Eu tinha medo da água e eles queriam que eu voltasse para a água de novo. Então eu ganhei todo esse peso por causa da depressão. Eu pesava, na verdade, 136 quilos, e nessa foto eu tinha por volta de 122 quilos. Um ano depois eu estava em casa, e eu vi esse show no Discovery Channel, dos marinheiros passando pela Hell Week, e eu falei sobre isso enquanto me olhava no espelho. Eu falei, quer saber? Estou cansado de ter medo. Mais uma vez, estou indo direto de volta ao que eu era antes na escola. Eu estava indo de volta para o que todos diziam que eu era. E eu não queria mais ser aquela pessoa. Então eu decidi ir até um posto de recrutamento e disse, eu quero ser um Navy SEAL, com essa aparência. Resumindo, o recrutador disse que eu deveria perder 48 quilos em 60 dias, porque eu estava quase velho demais para ser um SEAL da Marinha. Eu perdi peso e eu passei por 3 Hell Weeks e me tornei um SEAL da Marinha. Eu sou a única pessoa em 70 anos de treinamento da Marinha que passou por 3 Hell Weeks. Passei por 3 Hell Weeks no mesmo ano. E alguns de vocês podem não saber o que é a Hell Week. A Hell Week é o treinamento mais difícil que o militarismo tem a oferecer. São 130 horas de treinamento contínuo. Nessas 130 horas, você talvez tenha 2 horas para dormir. E a ideia desse treinamento é literalmente destruir o homem. E uma vez que esse homem está destruído, o treinamento começa. Então, eu tive sorte suficiente para estar lá no ano em que isso aconteceu uma vez em 70 anos. Eu estava lá nesse ano, louvado seja Deus.
A ordem do comandante era: se qualquer um de vocês se machucar, ou qualquer um de vocês sentir alguma coisa, nós vamos te mandar de volta para o primeiro dia de treinamento. Eu não ligo se você está na última semana de treinamento, e o treinamento tem 6 meses de duração. Eu vou te botar de volta no dia 1. Então o que aconteceu comigo foi, a Hell Week é na 5ª semana do treinamento, e em algum momento da Hell Week eu me machuquei e voltei para o primeiro dia de treinamento. Passei pela minha segunda vez por uma Hell Week completa. Estava me preparando para começar a segunda fase do treinamento. Eu estava todo feliz, porque a Hell Week é a parte mais difícil do treinamento. O que aconteceu? Eu machuquei a perna e voltei para o primeiro dia mais uma vez. Comecei do primeiro dia novamente. Eu passei por isso e me tornei um Navy SEAL. Eu estava servindo por quase uma década, sabe? E fazendo o treinamento da marinha por tanto tempo. O que aconteceu foi o pior incidente na história dos marinheiros. Tinham 4 caras fazendo uma vigia, e eles foram descobertos por outras pessoas. Resumindo, todos morreram, exceto Marcus Luttrell. Eu conheci muitos caras que estavam nessa operação, e nesse ponto eu estava com cerca de 100 quilos, colocando meus tênis de correr, e muitos desses caras tinham filhos. Então eu queria levantar dinheiro para esses familiares, sabe? E a melhor forma que eu encontrei para fazer isso foi ter pesquisado online e encontrado uma fundação chamada Special Operations Warrior Foundation. Essa fundação manda crianças para a faculdade se seus pais foram das operações especiais e morreram em combate. Então eu encontrei essa grande fundação, mas eu não sou uma pessoa muito inteligente. Então pesquisei no Google os 10 eventos mais difíceis do mundo. E eu escolhi o mais difícil de todos. O mais difícil era essa corrida chamada Badwater 135. São 217 km de corrida através do Vale da Morte no verão. Não muito inteligente. Então, 217 km, 55 graus Celsius, eu chamei o diretor da corrida. Mas eu pensei não ser humanamente possível uma pessoa correr 217 km de uma só vez. Então eu pensei que fosse uma corrida de múltiplos estágios. Eu pensei que correriam 25, 30 km, armariam um acampamento, fariam um churrasco ou algo do tipo. E daí voltariam a correr de novo na manhã seguinte. Então eu liguei pro diretor e ele falou: "Ei, você já correu mais de 200 km?" E eu respondi: "Durante um ano inteiro?" Ele disse: "Não, de uma só vez, em 24 horas ou menos." Eu disse: "Nunca?" E ele retrucou: "Bem, para qualificar-se ao Badwater 135, você precisa correr 200 km em 24 horas ou menos." Então eu pensei, eu nunca corri mais que 32 km na minha vida, e não coloco um tênis de corrida há mais de um ano. Eu havia ligado para ele numa quarta-feira, e no próximo sábado, ou naquele sábado, seria a corrida de 160 km, chamada San Diego in One Day. Você corre em volta de uma pista de 1,6 km por 24 horas, e meu objetivo era completar 160 km. Então, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o acontecido, mas a participação de um homem obeso que não costuma correr nunca, você pode imaginar o que aconteceu. Eu acabei correndo 162 km em 19 horas. Eu completei a corrida, chamei Chris Kausman. Ele disse: "Eu sei o quão mal condicionado você esteve, então você não está pronto para a corrida mais difícil do mundo." Então lá estava mais uma corrida que eu poderia fazer para provar ao Chris que eu queria fazer essa corrida para levantar dinheiro. Eu tive que me apresentar na linha de largada dessa corrida chamada The Hurt 100. Essa corrida era muito conveniente para a situação, porque na época apenas 27 pessoas tinham completado a corrida. Tem mais de 9 km de subida em uma corrida de 160 km. É o equivalente a escalarmos o Monte Everest e nós adicionarmos 160 km à conta. Então, basicamente, eu fui à linha de partida da corrida com uma tala nos pés. E eu completei essa corrida e fui fazer a Badwater 135. O que não contei a vocês foi, na minha terceira semana no inferno, então, quando você passa por uma semana no inferno, dizem que você perde 5 anos de sua vida. Então acho que estou quase expirando nesse mundo, certo? Mas, basicamente, quando estava passando pela terceira semana no inferno, eu não tive muito tempo para curar meu corpo. Então os oficiais, o pessoal no comando disse: "Ei, David, você sabe que esse é seu último ano para tentar passar?" E simplesmente minhas pernas estavam quebradas por fazer o treinamento da marinha pela terceira vez. E eu descobri que precisava literalmente usar fitas de compressão. Fitas de compressão são fitas que atletas usam para prevenir os tornozelos de saírem do lugar. Eu usei as fitas dos meus pés até minhas panturrilhas. Isso fez com que meu pé não dobrasse. Então eu meio que corri flexionando o quadril. E a primeira hora de corrida era muito dolorosa, mas então meus pés ficavam dormentes e eu conseguia fazer todo o treino desse modo. Foi assim que eu passei pelo treinamento da marinha.
Eu estive em todos os treinamentos de operações especiais, Delta Force, Rangers, Air Force Special Operations e Navy SEALs. Independentemente o quanto uma situação estiver difícil, vou querer ir até o fim para ver quem é David Goggins. E muitas pessoas desistem, porque é realmente um saco. É tão difícil e extenuante que o faz literalmente questionar quem você é como ser humano. Então o que descobri sobre as pessoas foi: o que as fazem desistir é pensar demais na situação futura. Então, no treinamento da Marinha, a temperatura da água é parecida com a do Oceano Pacífico. É congelante. Você fica de pé o dia inteiro, a noite inteira por 70 e poucas horas, talvez mais de 80. Sua mente se pergunta: por que raios eu estou fazendo isso? As pessoas que terminam o treinamento são as pessoas que apenas falam em suas mentes. Roger that. Então se o instrutor me dissesse: ei David, pule na água, rasteje, faça 1000 flexões. Eu não pensava, porque parecia muito idiota, sabe? Você pensa sobre a ordem e diz: eu não vou fazer isso. Eu vou pra casa, tomar um banho quente, beber café, comer um donut, vai ser mais confortável. Então, quando você pensa demais, você se torna muito fraco. E pensar é bom, mas às vezes pensar é ruim. Então eu inventei esse slogan: Roger that mentality. Roger that mentality é a mentalidade que quando alguém te manda fazer algo, você simplesmente faz. Você não pensa sobre nada, diz entendido e não pensa demais. E antes que perceba, aquela tarefa está cumprida e você pode seguir com sua vida sem ter pensado demais. Você se torna bem-sucedido. Essa voz na minha cabeça continuava me assombrando sobre o que fazer. E se eu fizesse errado, a voz continuava lá. Eu pensava: pelo amor de Deus, me deixe em paz. Estou tão cansado de pegar o caminho difícil, e esse caminho difícil, na verdade, era Deus, meio que me guiando através de toda a minha vida. E eu percebi que todos me perguntam como eu consegui chegar onde estou hoje sem ter um mentor, sem ter todas essas grandes coisas que as pessoas acham que precisam para ter. Sabe, as pessoas acham que você precisa ter os melhores pais e dinheiro e a melhor educação e um grande talento de atletismo e muitas outras coisas. E eu percebi, sabe, que eu sou tão grato por eu não ter deixado essa voz. Porque a voz me guiou para onde estou hoje. E por mais doloroso que tenha sido seguir essa voz e sempre dizer às pessoas os erros que cometia, eu me desculpava e tomava para mim a responsabilidade. Foi essa voz, especificamente, que me guiou até aqui. E essa voz era de Deus. Então, eu dou todo o crédito a Deus. Mais uma coisa, lembrem-se, tudo o que vocês precisam é tomar fôlego. Eu conversei com pessoas que foram explodidas, pessoas que não tinham as pernas, e todos querem saber, sabe, encontre o seu 100%. Não é o meu 100%, é o seu 100%. Seja quem você for, encontre seu 100%. Tudo o que você precisa para ser grande é tomar fôlego. Você não precisa de muito talento, você não precisa de qualquer outra coisa. Hard work, you doing it right.